Quando a Rússia anunciou que invadiria a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin pareceu favorito a uma vitória rápida no conflito que ele se recusa a chamar de guerra, mesmo depois de anexar diversos territórios do país vizinho desde 2014. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Um ano depois, a guerra ainda persiste e soma alto prejuízo político e humanitário, centenas de milhares de mortos, no que já é o maior e mais destrutivo conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém acreditava que a guerra fosse durar muito mais que algumas semanas, todos prevendo a vitória das forças de Vladimir Putin contra o exército de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. São milhões, cerca de 8 milhões de refugiados e deslocados internos na Ucrânia, uma terrível tragédia humanitária em curso, qualquer coisa entre 100 mil e 300 mil mortos, ninguém sabe dizer, porque os dados não são confiáveis de nenhum dos dois lados, sem nenhuma perspectiva de solução. No primeiro aniversário da guerra, o presidente russo procura mostrar resultados para seu público interno, já que a ideia de uma conquista rápida fracassou logo nos primeiros meses da invasão. Desde então, ele aposta em uma ofensiva pelo leste, onde a Rússia tem presença militar, com ataques coordenados à rede de energia ucraniana durante os meses de inverno do hemisfério norte. Em setembro de 2022, Putin anexou formalmente as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Enquanto isso, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, ela acelera o envio de armas para Kiev, que tem garantido a sobrevivência militar do governo de Volodymyr Zelensky. Ao mesmo tempo, discute cada vez que tem que subir um degrau nessa ajuda. O impasse que se coloca é: o Vladimir Putin vai parar os seus ataques ou irá continuar? Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. A primeira onda da invasão, que foi muito mal planejada, teve problemas de falta de pessoal, falta de táticas militares coordenadas, às vezes colunas blindadas invadiam grandes territórios e acabava a gasolina do tanque. Os russos viram que Kiev não iria cair rapidamente, eles se retraíram, se reagruparam no leste, onde já tinha uma posição militar consolidada por 8 anos até então de guerra civil, de separatistas pró-russos contra o governo ucraniano. Eles conquistaram uma área muito importante no sul do país, ligando a Crimeia, que já havia sido anexada em 2014 pelo Vladimir Putin, à região do Donbass, que é esse leste russófono da Ucrânia. Então hoje a posição é de mais ou menos 20% do território ucraniano que está sob domínio russo. As principais economias do mundo, com exceção da China e da Índia, se colocaram contra a invasão russa e mandaram milhões de dólares em material militar e de socorro humanitário, além de tornar a Rússia alvo de diversas sanções econômicas. A sociedade russa foi cortada do mundo. O cartão de crédito internacional não funciona mais na Rússia, as pessoas não conseguem mais fazer viagens diretamente para países europeus, por exemplo, não existem mais voos. Todos os contatos foram muito prejudicados e degradados. O fantasma da Terceira Guerra Mundial, que estava escondido em algum canto depois do fim da Guerra Fria, ele de repente voltou ao noticiário. Começou a se falar de forma livre sobre o risco de Putin utilizar armas nucleares, seja contra a Ucrânia, seja contra uma eventual intervenção ocidental. E isso teve um impacto que foi a gradação no apoio do Ocidente aos ucranianos. O presidente Zelensky, ele era uma figura muito fraca antes da guerra. Ele era contestado tanto pela oposição como por integrantes do seu próprio governo. Porque há uma percepção muito clara na Europa,
percepção que já vinha de antes da guerra, que o governo ucraniano é muito corrupto. Para entrar na União Europeia, que é um processo longuíssimo, não acontece do dia para a noite, uma das questões é de governança. Então você não pode ter um governo que seja marcado como muito corrupto. Ao longo de 2022, eles ganharam muito dinheiro em forma de ajuda militar. 10 vezes o orçamento militar regular de um ano normal na Ucrânia. E a guerra o transformou num personagem. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ele viveu muito bem esse personagem, ele se fortaleceu publicamente, porque o Ocidente todo e, naturalmente, as diversas correntes do seu país, exceto aquelas que eram pró-Rússia, se uniram em torno dele porque o país estava sob ataque. A guerra mexeu na inflação de todo o Ocidente, inclusive do Brasil. Com a queda na exportação de trigo e fertilizantes dos dois países em guerra, a comida ficou mais cara no mundo todo. Mas o maior impacto do conflito foi sentido no abastecimento de energia dos vizinhos europeus. O grande temor, além da questão dos alimentos, era dos combustíveis, que de fato gerou uma inflação na Europa e no resto do mundo, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e, principalmente no caso da Europa, de gás natural. Antes da guerra, cerca de 40% do gás que era consumido na Europa vinha da Rússia. Mas no fim de 2022, os europeus e os americanos eles impuseram um teto ao preço do petróleo que países podem comprar da Rússia, sem sofrer sanções. E isso começou a morder o calcanhar do Putin agora. No começo do ano, teve uma queda brutal de arrecadação vinda de royalties de gás e petróleo, justamente por causa da imposição desse limite de preço. Alguns países, como a Alemanha, conseguiram reduzir a importação de gás russo a zero, comprando de fornecedores mais caros, como os Emirados Árabes Unidos. Sem sinais de negociação efetiva entre as partes, a guerra completa um ano com números assustadores. Milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia e cerca de 5 milhões estão desabrigados. Dados do Banco Mundial mostram que a economia do país encolheu 35% em 2022 e o custo de reconstrução já está na casa das centenas de bilhões de dólares.